meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso curso do Banco do Brasil. Vamos trabalhar mais uma matéria, mais uma notícia para vocês. Notícias de atualidades do mercado financeiro. Galera, você já deve ter aí o quê? Umas 25 aulas, não é isso? De atualidade do mercado financeiro. O professor vai gravar ainda mais 4, 5 aulas para vocês e vou encerrar, porque com certeza o examinador já deve ter feito as questões de prova. Já deve ter sido feitas as questões de prova. E eu fico muito contente, cara. Muito contente. Sabe por quê? Porque vocês estão ficando competitivos. Tenho certeza, cara, que com essas aulas que nós passamos para vocês de atualidade do mercado financeiro, vocês vão estar super preparados para a prova. Eu não vejo alternativas, não vejo saída para o examinador, porque o examinador não utilize um desses assuntos que nós trabalhamos e vocês estão preparados para isso. Vamos lá, um assunto também que vem aqui em pauta, chama-se unificação do ICMS. Professor, o que significa esse tal de ICMS? Eu nunca ouvi falar, mas você paga, pode ter certeza. ICMS é um tributo estadual. É um tributo estadual. O principal tributo estadual. O ICMS é fruto de uma grande briga entre os estados, chamado guerra fiscal entre os estados e os governadores. ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Olha só, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então o ICMS é o quê? Como ele é um tributo estadual, significa dizer que cada estado tem o seu, é claro, respeitando a legislação nacional. Cada estado tem o seu tributo, seu ICMS. O ICMS é o principal tributo do estado. Quanto menor o ICMS, sabe o que acontece? Mais empresas vão ser atraídas para instalar sua base lá nesse estado. Então acontece o quê? Uma guerra entre os estados para o ICMS. E agora, recentemente, esse assunto aqui é antiguíssimo. Antiguíssimo. Uma proposta de unificar o quê? Uma proposta de unificar o ICMS para acabar com a guerra fiscal dos estados. Esse assunto veio à tona recentemente e com isso pode ser objeto de sua prova. Lá no G1 Política, dia 7/11/2012, às 15 horas e 59 minutos, olha só, governo propõe unificar ICMS em 4%. Governadores divergem. O objetivo seria acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados. Para estados perdedores, a proposta é um fundo de compensação. Está aí. É claro, o que acontece com uma mudança dessa, como o ICMS é o principal tributo dos estados, tem uma guerra fiscal muito grande entre eles. Mas muito grande, enorme essa guerra fiscal. Enorme essa guerra fiscal. E dentro disso, você vai ter aqueles que vão sair ganhando, aqueles que não vão sair ganhando nem perdendo, e vocês vão ter aqueles que vão sair perdendo. Com isso gera o quê? Muito conflito, discussões, e o ICMS é um vespeiro, mas um dia isso ainda vai mudar. Eu sou particularmente, inclusive, favorável à unificação do ICMS e federalizar esse imposto. Essa aqui é uma matéria que vem do G1 Brasília. Quem escreveu ela foi Mariana Oliveira e Alexandre Martelo. Olha aqui o nosso ministro aqui, Guido Mantega, em entrevista nessa quarta-feira, foto Agência Brasil. O governo federal propôs nessa quarta-feira, dia 7, durante a reunião entre o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e os governadores em Brasília, unificar em 4% a alíquota interestadual de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, CMS, como forma de acabar com a chamada guerra fiscal. Concessão de benefícios para que as empresas se instalem em determinados estados do país. Atualmente, há 2 alíquotas de ICMS interestaduais. Uma alíquota geral que é de 12%, mais nas vendas de mercadorias realizadas na região sul do país, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e mais o Espírito Santo, a alíquota cobrada é de 7%. O corte da alíquota para 4% para todos os estados aconteceria pela proposta do Executivo, no decorrer de um prazo de 8 anos, a partir de 2014. A expectativa do governo é aprovar essas alterações ainda este ano, segundo o ministro Manteiga. Eu acho difícil, ministro, eles conseguirem consenso no Congresso Nacional para unificar essa alíquota aí, enfim. Mas o que você tem que saber para concurso, cara? Aqui estudo pragmático. Você tem que estudar o seguinte, então, você tem que saber que nós temos hoje para as alíquotas, essa proposta de 4% são para as alíquotas interestaduais entre os estados. Tem uma alíquota de 12% e tem uma alíquota de 7%. Quem está sujeito à alíquota de 12%? Tá aqui, ó. Região sul do país. Região sul do país, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ou seja, região sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses estados estão sujeitos à alíquota interestadual de 12%. Para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e mais o Espírito Santo, a alíquota cobrada é de 7%. Então essa é uma informação importante que pode cair para concurso. A proposta do governo é transformar todas essas alíquotas em quê? Em 4%. Detalhe, para implementar essa política de 4%, há um prazo de 8 anos. 8 anos. Esses pontos aqui que o examinador sempre costuma cobrar, viu, gente? Vamos lá. Continuando a matéria, o que acontece? O governo fez o quê? É claro, o cara que arrecada 12%, vai passar a arrecadar 4%. Ele vai ter perdas na arrecadação, com certeza. O governo fez uma previsão para o quê? Para amenizar essas perdas. Para amenizar essas perdas, ele está propondo um cara chamado de fundo de compensação. Fundo de compensação, tem que saber, professor? Claro que tem que saber. Isso é importante. Então, para evitar perdas para os estados, o governo propôs a criação de um fundo de desenvolvimento regional que teria 12 bilhões de reais por ano a partir do quinto ano, e um fundo de compensação de perdas. Ao todo, o governo alocaria cerca de 180 bilhões nesses fundos entre 2013 e 2028. Em entrevista, Manteiga disse nesta quarta-feira que o governo também propôs trocar o indexador das dívidas dos estados brasileiros. Além do fundo de compensação, os estados estão propondo um fundo de desenvolvimento regional que começaria com 4 bilhões de reais, entre o financeiro e o orçamentário. Os estados mais pobres receberão uma parte deste fundo de desenvolvimento regional. Disse o ministro, com o passar do tempo, o fundo de desenvolvimento regional receberia 12 bilhões por ano. Aí você... Ok, então passou aí, tá? Então nós falamos o quê? Primeira parte da notícia, que o governo quer unificar a cobrança das alíquotas interestaduais do ICMS, passando de 7% e 12% para 4%. Falamos também que o prazo para implementar essa alíquota seria de 8 anos, diminuição gradativa até chegar à unificação de 4%. E falamos também sobre o fundo de compensação para aqueles estados que se sentirem prejudicados, que forem prejudicados com a diminuição da alíquota. Vai ter? Claro que vai. Agora, onde que o ministro falou essa reunião aí? Foi o quê? No encontro dos governadores que ocorreu em Brasília. Repercussão. Ao fim do encontro, que durou mais de 3 horas, os governadores presentes divergiram sobre a proposta do governo federal. É claro, né? Para o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, a proposta do governo é consistente e segura. Segundo ele, o fundo
de compensação terá duração de 16 anos. E a redução da alíquota para quem cobra hoje 12 ICMS será paulatina e gradual. Ele explicou ainda que o ministro da Fazenda deve iniciar a unificação do ICMS, encaminhando projetos ao Congresso Nacional e parte de medidas provisórias. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, declarou que o seu estado também perde com a proposta, mas acrescentou que concorda com a criação do Fundo de Compensação para evitar as frustrações de receita. O que não deve acontecer é manter a diferença de alíquotas que existe hoje, porque aí não vai resolver o problema da guerra fiscal, afirmou ele. Já o governador do Espírito Santo disse que a aceitação do Estado em relação à proposta vai depender de como será feita a compensação. Nossas equipes técnicas estão trabalhando. Precisamos ter clareza em diversos pontos. E o mais importante tributo dos estados é o mais importante tributo dos estados. Devemos ter clareza. Os estados serão totalmente compensados na palavra do ministro, mas precisa compensar compensação de que dê segurança aos governadores, disse, segundo Casagrande, o Espírito Santo pode perder 2 bilhões de reais de arrecadação com a unificação do imposto. Ok, então o que acontece? Houve repercussão, alguns a favores, outros em cima do muro e outros contra. Mas um ponto é comum entre todos: o fim da guerra fiscal. Porque a guerra fiscal ela é predatória. Críticas à proposta do governo? Claro que vão ter críticas à proposta do governo. E quando você faz uma crítica, o que acontece? Acontece que você tem que fazer uma contraproposta. Então nós temos que saber os principais pontos da crítica e, além disso, qual que é a contraproposta de quem propõe essa crítica. A proposta do governo não encontrou respaldo, entretanto, nos governadores de Amazonas, Omar Aziz, e de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli. Para Aziz, o estado do Amazonas depende não só do ICMS interestadual, mas também da Zona Franca de Manaus, que, na prática, explicou ele, perderia o diferencial de ter a tributação menor. Que unificou, né? O Amazonas vai perder 75% da arrecadação de ICMS, que é de 6 bilhões de reais por ano, declarou o governador do Amazonas. Já o governador do Mato Grosso do Sul, André, disse que todos os estados da região centro-oeste perderiam arrecadação com a proposta do governo e que o fundo de compensação, via medida provisória, não traria segurança jurídica de que as perdas seriam compensadas. Seria como pôr voluntariamente no pescoço a guilhotina. O pessoal tem cada tirada, né, cara? Esse pessoal aí que eu vou falar para vocês, hein? A federação quer fazer a reforma tributária às custas dos estados. O que eles propuseram para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste é palavrão. Segundo ele, Mato Grosso do Sul perderia 33% da arrecadação do ICMS de Goiás. Goiás 26% e Mato Grosso 17%. Ou seja, quantias consideráveis. Essa é a crítica da proposta e nós temos aqui também uma proposta paralela. Vamos ler essa proposta paralela para encerrar a notícia. Segundo o governador Puccinelli, os estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste fizeram uma proposta paralela que prevê a redução de 5 pontos percentuais na alíquota dos estados, num prazo de 8 anos. Quem cobra 12% passa para 7% e de 7% passa para 2%. Puccinelli afirmou que o Estado não aceitaria a unificação de 4%, proposta pelo governo, mesmo com os fundos de compensação. O fundo de compensação para prover os estados será de 16 anos. Só que o fundo não é por emenda constitucional, não tem garantia jurídica. A soma dos fundos representam 12 bilhões,
quando as perdas serão de 18 bilhões, ou seja, estariam 6 bilhões aí no ralo, né? Não dá garantia de que o fundo vai existir. Não temos garantia jurídica, disse ele. Segundo ele, Manteiga iria analisar a contraproposta. Manteiga, igual Coruja, prestou muita atenção e não falou nada, declarou. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, elogiou a proposta do governo. É importante ter uma estratégia definida para curto e longo prazo. O aperfeiçoamento do sistema tributário deve ser buscado em todas as frentes. A discussão sobre o desenho de uma reforma completa e, em paralelo, a promoção de mudanças pontuais que ataquem alguns problemas no sistema atual. Temos que combinar o idealismo com o pragmatismo, afirmou o gerente executivo da política econômica do CNI, Flávio Castelo Branco. Então está aí para vocês. Então está aí no ponto de pauta a unificação do ICMS. Isso, professor, pode cair na prova do Banco do Brasil? Pode cair sim na prova do Banco do Brasil. Legal, galera? Então, um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.